Olá, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Deus abençoe você, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu amado e minha amada do Senhor. Irmãos, se vocês querem conhecer, desejam conhecer a nossa Associação Jesus Leão de Judá, é muito simples. Basta entrar no nosso site www.webtvleaodejudá.com.br, tudo junto, www.webtvleaodejudá.com.br. Tá bom? Lá você vai encontrar todas as informações, a história, como começamos, de que maneira, por que começamos, o porquê da associação, qual o propósito, quais são os nossos trabalhos. Lembrando que toda segunda às 7 da noite e todo sábado às 6:30 da tarde, no Nacional, a nossa grande Eucaristia de cura e libertação. Tá bom? Você é o convidado, com certeza, você é o convidado especial de Jesus, a convidada também especial de Jesus. Tenha certeza disso. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de conforto, um vídeo, uma palavra de ânimo, do Evangelho, uma palavra de esperança, de fé, entra no meu Instagram. Eu tenho o meu Instagram, Padre_Wilson Vitoriano. Padre_Wilson Vitoriano. Lá você encontra lá uma palavra de conforto, também um pouco sobre as minhas atividades, as celebrações, as bênçãos nas casas, visita aos hospitais, enfim. Lá você encontra muitas informações e muitas mensagens de fé, de esperança na palavra de Deus. Claro, pautado sempre na palavra de Deus, tá bom? Padre_Wilson Vitoriano é o meu Instagram. Gostaria muito que você me seguisse. Ficaria muito feliz mesmo, muito honrado também você me seguindo. Meu amado irmão, minha amada irmã, voltamos agora para a história de Mefibosete. Mefibosete, quem foi Mefibosete? Ele foi filho de filho de Jonatas, neto de Saul. Portanto, Mefibosete era filho do príncipe e neto do rei. Filho do príncipe Jonatas e neto do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O que nós temos aqui? A palavra de Deus nos ensina, no capítulo 31 de 1 Samuel, que os filisteus estavam pelejando contra os hebreus. E Saul, ele foge para o Monte Gilboa, que fica no norte de Israel, na região de Jezreel, uma região lá chamada Vale de Jezreel. Vale de Jezreel. Então o que acontece? Lá, os 3 filhos de Saul são mortos. Jonatas era amigo de Davi, que foi o segundo rei de Israel. Jonatas era amigo de Davi e Jonatas fez uma aliança com Davi, que um cuidaria do outro e cuidaria da família um do outro, né? Depois, os filisteus mataram os 3 filhos de Saul. Jonatas, que foi quem fez a aliança com Davi, Malquizua e Abinadab. Então, os 3 filhos de Saul foram mortos pelas mãos dos filisteus. Quando o rei Saul estava no Monte Gilboa e ele soube que os seus filhos tinham sido mortos pelos filisteus, ele pede que o seu escudeiro o mate, tire a espada e o mate. O escudeiro ele não aceita, porque Saul era um ungido de Deus, um ungido do Senhor. O profeta Samuel tinha derramado o óleo da unção sobre Saul. Saul era um homem ungido do Senhor e ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Então o escudeiro, mesmo naquela situação, sabendo que eles tinham perdido a guerra, sabendo que os filisteus iam subir aquele monte, sabendo que o fim deles estava muito próximo, mesmo assim o escudeiro falou: não, eu me nego a matar o rei, porque o rei é ungido do Senhor e ninguém pode tocar o ungido do Senhor. O que Saul fez no momento de desespero, pegou a espada do seu escudeiro, se lançou sobre a espada, se matando. Assim cometeu suicídio o rei Saul, assim é o fim da história do rei Saul. Jonatas, filho de Saul, portanto, príncipe, tinha um filho que era chamado de Mefibosete. O que nós temos aqui em 2 Samuel 4, no versículo 4, que a ama, a babá, a serva de Mefibosete, porque Mefibosete era um príncipe, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Então ele era um príncipe, ele tinha uma ama, uma pessoa, uma moça que cuidava dele. Então quando eles ficaram sabendo de que os filisteus haviam matado os príncipes, Jonatas, Malquizua e Abinadab, e que o rei Saul também tinha morrido, eles ficaram apavorados. Aquela ama pegou a criança e quando estava fugindo com a criança, Mefibosete tinha 5 anos apenas, ela tropeçou, a criança cai e assim a criança aos 5 anos fica aleijada das pernas, fica defeituosa das pernas, com defeito físico, né? Então o que acontece? Naquele momento, a história de Mefibosete muda completamente, irmãos. Ele vai para Lodebar, uma região, uma cidade chamada Lodebar.
O que significa Lodebar? Lo é não em hebraico. Debar significa palavra. Lodebar literalmente significa não palavra. O que significa isso? Era um lugar insignificante, um lugar de sofrimento, um lugar do esquecimento. Lodebar significa, irmãos, porque Lodebar literalmente, lo é não em hebraico. Debar significa palavra. Lodebar, não palavra. Ou seja, é um lugar que ninguém perdia tempo com aquele lugar, nem para ter palavras para expressar o que era aquele lugar. Era o lugar do esquecimento, o lugar da humilhação, o lugar da derrota, o pior lugar que poderia existir era Lodebar. Veja como a vida daquele menino mudou completamente. Vejam como a vida de Mefibosete era um príncipe. Mefibosete era um príncipe, filho de Jonatas, que era um príncipe, neto de um rei, Saul. Mas agora a realeza ele perdeu tudo. Com aquela ida para Lodebar, ele perdeu tudo. Ele ficou humilhado, ele ficou esquecido, ele ficou faminto. Irmãos, Lodebar significa tudo isso. Esquecimento, sofrimento, humilhação, pobreza extrema, miséria, fome, desgraça, doenças. Foi lá que foi jogado aquele menino, porque ele estava aleijado das pernas, deficiente das pernas. Então, lá, Lodebar, era o lugar onde os coxos eram jogados para morrer, onde os deficientes eram jogados para morrer. Era um lugar que ninguém falava. Olha lá, Lodebar, não palavra. Era um lugar que ninguém nem pronunciava. Um lugar que ninguém queria saber. Era um lugar do esquecimento. A pessoa que ia para Lodebar sabia que estava indo para lá para nunca mais sair daquele lugar. Era o lugar da miséria, da fome, da humilhação, da derrota. Ali foi jogado aquele menino, um príncipe. Vejam como a vida daquele menino mudou completamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você esteja passando exatamente o que aconteceu com Mefibosete. Outra situação, é claro, mas sofrimento também. Talvez aconteceu algo na sua vida que mudou drasticamente a sua vida. Talvez o seu casamento acabou, ou você foi mandado embora do trabalho, que há muitos anos você trabalhava naquela empresa e foi mandado embora. Ou descobriu que está com uma doença, e talvez uma doença incurável para os homens e não para Deus. Talvez perdeu a casa, perdeu o carro, enfim. Talvez você esteja se sentindo como Mefibosete em Lodebar. Talvez a sua vida seja uma Lodebar, a cidade de Lodebar. Mas Deus honrou Mefibosete e vai honrar você também. Amém? Teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos lá para a palavra do Santo Evangelho do dia. O Evangelho está em São João, capítulo 16, versículo 12 ao versículo 15. São João, capítulo 16, versículo 12 ao versículo 15. Disse Jesus: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Palavra da nossa salvação. Irmão, irmã, nós cristãos, estamos nos preparando para a grande solenidade de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, os judeus celebravam a festa chamada festa da colheita, a festa da ceifa, que é a festa de Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa judaica, né? Claro. As duas festas eram importantíssimas para o povo de Israel, tanto a festa da Páscoa como a festa de Pentecostes. Tá? Então Jesus, ele está nos preparando aqui para o derramamento do Espírito Santo, que para nós cristãos é a grande solenidade de Pentecostes,
o derramamento do Espírito Santo, o nascimento da igreja em Jerusalém. Onde a igreja nasceu? A igreja cristã nasceu em Jerusalém. A igreja cristã não nasceu em Roma. A igreja cristã não nasceu em Cantuária, na Inglaterra. A igreja cristã não nasceu em Constantinopla, na Turquia. Não, a igreja cristã nasceu em Jerusalém. Por isso que a sede de todas as igrejas, na minha opinião, deveria ser Jerusalém. Lá deveria ser a sede de todas as igrejas. Não em Roma, não em Cantuária, por exemplo. Para nós, anglicanos, a sede da nossa igreja está onde? Em Cantuária, em Canterbury, na Inglaterra. Por quê? Porque ali foi a primeira diocese, primeiro bispo foi instalado ali, naquele lugar onde está a sede da nossa igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Por isso que lá é a sede da igreja anglicana. Como para os romanos, Pedro foi para Roma e lá foi fundada a igreja, dali iniciou-se a estrutura da igreja romana. Ou a igreja ortodoxa, que foi em Constantinopla, na Turquia, ou na Grécia, em Atenas, enfim. Mas onde deveria ser realmente a sede da nossa igreja? Das igrejas, na minha opinião, em Jerusalém, na Cidade Santa. Porque toda a história da salvação, os momentos mais importantes da salvação, aconteceram onde? Em Jerusalém. Foi em Jerusalém que o nosso Senhor e Salvador, ele celebrou a Santa Ceia. Foi em Jerusalém que ele foi preso. Em Jerusalém ele foi crucificado. Em Jerusalém ele morreu pela nossa salvação. Em Jerusalém ele ressuscitou. E em Jerusalém ele voltou para o céu. E um dia ele voltará em glória. Sobre qual cidade? Justamente, Jerusalém. Então, Jerusalém deveria, na minha opinião, deveria ser a sede de todas as igrejas. De todas as igrejas. Mas enfim, meu amado irmão, minha amada irmã, os judeus celebravam a festa de Pentecostes 50 dias após a Páscoa, que era o tempo da colheita. É chamada a festa da ceifa, da colheita. Então, para nós, é o derramamento do Espírito Santo, o nascimento da igreja. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja nasceu em Jerusalém. E a igreja, nascida em Jerusalém, a igreja, ela foi fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Jerusalém, na cidade santa de Jerusalém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a festa de Pentecostes aconteceu onde? Em Jerusalém, para nós cristãos. Porque o que diferencia a festa de Pentecostes judaica e a festa de Pentecostes cristã? A festa de Pentecostes judaica, Pentecostes vem de penta, 5 em grego. Pentecostes, 50º dia, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Para nós cristãos, Pentecostes significa também 50 dias após a Páscoa, mas o derramamento do Espírito Santo, o nascimento da igreja na cidade santa de Jerusalém. Meu amado irmão, minha amada irmã, em Jerusalém veio o Espírito Santo de Deus e ele, o Espírito da verdade. Jesus diz aqui que os apóstolos não poderiam suportar tudo que ele tinha para falar. Por quê? Porque eles não haviam recebido ainda o Espírito da verdade, a plenitude da verdade no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Você deve clamar todos os dias ao Espírito Santo, viver intimamente unido, unida ao Espírito Santo, pedir o batismo no Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Quanto mais você vive na verdade, mais a mentira perde força. Por quê? A verdade, ela existe por si. Aqui está a verdade. A verdade não tem mais nem tem menos. A verdade, ela é o que ela é. A mentira não. A mentira, ora ela é maior, ora ela é menor, não é? Uma pessoa falou uma mentira, na outra vez que contar a mesma mentira, ou ela vai acrescentar, ou ela vai tirar algo, subtrair algo da mentira. Porque a mentira, ela não tem sustentação, mas a verdade sim. Você fala a verdade, ela não tem nem mais nem menos, é aquilo, exatamente aquilo. Aqui é a verdade. Quando você omite ou quando você fala algo mais, a verdade, você acrescentou algo à verdade, que não é mais a verdade. A verdade, ela é o que ela é. Eu vi. Não, eu não vi. Eu fui. Não, eu não fui. Eu sei.
Não, eu não sei. Eu quero. Não, eu não quero. Ou seja, a verdade. Quando começa a criar, aí não é mais a verdade, entra já para o campo da mentira. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade, o Espírito da verdade, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Somente pelo Espírito Santo o ser humano tem capacidade de assimilar toda a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que acontecerá no futuro, somente pelo Espírito Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, não existe vidência, não existe absolutamente ninguém que tenha um dom da vidência, de desvendar futuro. Não existe isso, irmãos. Somente o Espírito Santo, somente Ele, ninguém mais poderá nos revelar algo que há de vir, algo que não aconteceu, que ainda irá acontecer. Somente essa revelação vem do Espírito Santo. Não vem de espírito de alguém que morreu e está falando aqui, de nada, nada, nada. Absolutamente nada. Somente, diz a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós podemos ter a revelação do futuro, do que pode acontecer. Claro que Deus pode revelar. Claro que pode revelar. Claro. O dom da ciência, por exemplo, um dos 9 dons que São Paulo menciona em 1 Coríntios 12, é o dom justamente da palavra de ciência. O que é palavra de ciência? Deus dá a ciência, o conhecimento daquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa ou de algo que vai acontecer na vida da pessoa. Então, esses dons são os chamados dons carismáticos. Os dons carismáticos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus possa abençoar você. Viva na verdade. Conheça a verdade. Quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, quanto mais você se entrega a Deus, mais você vive na verdade, porque Deus é a verdade plena. O que Jesus diz em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais você está na verdade, mais você está em Cristo. Quanto mais você está na mentira, mais você está no demônio. A decisão é sua, porque o diabo é o pai da mentira. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.